Agora, efetivamente, o que eu ia perguntar, essa sequência de 3 jogos que o São Paulo teve contra times da parte de baixo, 3 vitórias, mas o desempenho te agradou? É um time que está demonstrando força para uma sequência agora contra times que estão na parte de cima, né? Se eu disser para você que agradou hoje, eu vou estar mentindo para você, né? Nós fizemos um bom jogo. Eu não acho que nós fizemos um bom jogo no dia de hoje. Mas eu tenho que valorizar a vitória, porque nós já fizemos tantos bons jogos e tomamos um gol no final e na bola chutamos 30 vezes aqui e a bola não entrou. O futebol tem disso, nem sempre você consegue jogar bem, nem sempre você consegue fazer um grande jogo. Alguns jogadores vêm de lesão, alguns jogadores machucados, outros voltando, como o caso do Moreira, que fez uma cirurgia, como o caso do Luan, que fez uma cirurgia, e como tantos jogadores que estão recomeçando. Ainda não tem vários jogadores que não conseguem hoje ainda jogar 90 minutos completos. Isso faz com que a gente não tenha rodado tanto o elenco nos últimos jogos, né? Nós vamos enfrentar o Atlético Mineiro, que é um time que está à nossa frente, e nós precisamos da vitória aqui no Morumbi. É um time que no começo do ano era favorito ao título brasileiro, um dos favoritos ao título brasileiro. Está numa mesma briga que a gente, tentando Libertadores. Vai ser um jogo difícil. Agora, eu não digo que o São Paulo entra sem chances de vencer, assim como tem dificuldades para enfrentar o Juventude. Venceu, teve dificuldades hoje contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que também acho que há de se valorizar, vinha de 5 resultados bons, né? E inclusive também contra times que estão lá em cima na tabela. O próprio Palmeiras vinha de um empate. Ou seja, deve ter algo bom, o time deve ter para incomodar tanto os adversários nessa reta final de campeonato. Rogério, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho do Luan, que hoje fez o gol da vitória. Desde que você comandou o primeiro treinamento aqui mesmo no Morumbi, ele sofreu a lesão, praticamente não conseguiu ter sequência com você desde que você chegou. E hoje ele é coroado com o gol depois dessa grave lesão. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dele, do que ele pode agregar para o elenco, se ele é um dos principais reforços já pensando em 2023, estando saudável. E quantos minutos ele pode atuar hoje, né? Porque ele entrou só no fim do jogo e claro, a gente interpreta que é pela falta de condição física. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu repito o que eu já falei em entrevistas anteriores. O Luan, para mim, é o jogador que mais domina a posição, tá? De primeiro volante, na acepção da palavra, 2 zagueiros, um volante. O Luan jogou os minutos que ele tinha condições de jogar. Se eu coloco o Luan mais cedo, ele não conseguiria. E daí eu já imaginei que ia ter aquela bola no final do jogo e eu precisava que ele estivesse bem. E aí, eu como um treinador visionário, imaginei, vou colocar o Luan aqueles 15 minutos que ele vai fazer o gol da vitória. Então, assim, o Luan jogou o tempo que ele tinha condições de jogar. Eu sei que as pessoas, é uma brincadeira, claro, eu sei que as pessoas querem o Luan, eu também quero o Luan mais tempo dentro de campo. É uma coisa que vai depender dele. É uma coisa que vai depender dele no dia a dia. A forma física é o que ele precisa aprimorar, porque o conhecimento da posição ele tem. E foi premiado com gol, ajudou muito a gente hoje no gol dele, coloca o São Paulo, ou mantém, né, o São Paulo na briga por posições mais altas, mas ele jogou os minutos que ele poderia estar em campo para tentar não abandonar o setor, não deixar o setor vazio pelo momento que ele vive de transição, de treinamento e transição para poder atuar mais tempo dentro de campo. Em condições normais, ele seria o substituto do Pablo Maia hoje, em condições normais. Mas eu sei que ele não aguentaria os 45 do primeiro tempo ou os 45 do segundo tempo. Ele entrou no momento que eu poderia colocar. Rogério, até em cima disso, eu ia perguntar outra coisa, mas aqui essa tua fala acabou gerando um gancho. O Atlético Goianiense é um time que sofria muito bolas aéreas, o time que mais sofre gols de bola aéreas, e o São Paulo é o time que mais faz gols de bola aérea no campeonato. O Colorado, a intenção era por causa disso também, pela estrutura? Não, porque o Pablo não é um exímio cabeceador e praticamente a única substituição foi o Colorado em função de detrimento ao Pablo, que tomou o 3º cartão amarelo. Nós já jogamos com times mais baixos, até nosso time mais baixo, contra outros adversários e conseguimos nos portar bem. Porque o Colorado, numa condição física, ele está um pouco superior ao Luan e por isso que é a opção. A parte física, ela, nessa função principalmente,
Eu acho que no geral, como um todo, mas nessa função conta mais, por isso ele iniciou a partida jogando, e porque o Neves está machucado, o Pablo suspenso, eu faria uma improvisação na função, podia trazer um outro jogador para fazer essa função, ou escolhia o Colorado ou o Luan. O Luan ficou para a parte que eu achei que ele teria condições de entregar o que ele podia para o time nos minutos que ele tinha em campo. E o Colorado ficou mais tempo justamente por isso, porque vem treinando sem lesão mais tempo, vem treinando com a gente e começou jogando. Não foi essencialmente pela altura mesmo, porque por mais alto que o Colorado seja, o ponto forte dele não é o jogo aéreo. Sobre isso até, né, nessa sequência então com Atlético, Inter e Fluminense, o Theo Felipe Alves dizia, o São Paulo está jogando no limite dele, por todas as lesões que tem, pelo elenco e pelas faltas que tem. Você espera novidades para os próximos jogos, jogadores que estão voltando, você acha que podem voltar? E o São Paulo tem que, talvez, pensando na força dos próximos adversários, dar um salto a mais, dar um patamar acima? Para ganhar e conseguir a classificação, tem que jogar nós temos que render mais. Nós temos que jogar mais do que nós jogamos, especialmente no segundo tempo de hoje. Isso eu concordo com você. Com relação à volta, tem o Pablo, que foi suspenso e eu acho que mostra a força física que ele tem no meio campo para tomar conta desse meio campo. Acho difícil, Diego, Igor Vinícius também acho difícil, Neves difícil, Nicão acho que todos acredito que não. Quem poderia estar hoje aqui, que eu queria trazer hoje para o jogo, era o Arboleda. Só que quando eu fiz a lista, fazia tanto tempo que a gente não tinha 6 estrangeiros disponíveis, que eu fiz a lista e eu esqueci que eu tinha que cortar um estrangeiro. Como ele está voltando, e é muito importante, eu acho que ele sempre foi um cara muito, ao menos com a gente aqui, né, sempre foi um cara muito ponta firme, e eu sei da necessidade dele de ir para uma Copa do Mundo. Eu queria tê-lo no banco no dia de hoje, para ele se adaptar, se ambientar. Já faz alguns meses, né, que o Arboleda não joga, né? Então o que pode ter de presença é o Arboleda na próxima partida, ao menos no banco, junto com o time, ele já está treinando bem melhor. E o Pablo Maia, mas fora isso, eu acho muito difícil, né? Acho muito difícil. Quem? O Alisson. Não. Não. Boa noite, Rogério. Rodrigo Fragoso aqui, TNT Esportes. Rogério, futebol ele costuma nos deixar marcas positivas, marcas negativas, lembranças, histórias. Deixar marcas, né? Todas, né? E hoje, certamente, o Luan sai com uma lembrança muito positiva para o resto da vida aqui pelo gol que marcou. Queria que você lembrasse as tuas histórias semelhantes à do Luan hoje, que você viveu aqui no Morumbi, de gols nos últimos minutos. Quais são as lembranças que você tem de gols nos últimos minutos, de catarse no Morumbi? O que te lembra um gol desse do Luan? Puta vida, cara, alguns jogos, né? Teve jogos de Campeonato Brasileiro também, como esse, né? Que não dão título, mas que são importantes para caminhadas, que André Dias, uma vez, vocês não gostam, Figueirense, quem que era de cabeça no final do jogo. Tem vários gols de último lance, último minuto, e que são importantes. Agora o dele faltava, eu olhei no cronômetro, acho que faltava 32 segundos quando ele chutou, né, para acabar o jogo. Então tem um valor muito especial, porque nos mantém na briga, né? E o futebol é feito de lances como esse, mesmo o adversário estando no momento melhor do jogo, né? Nós colocamos o Wellington pelo aquele lado, porque nós já não conseguíamos mais render pelo meio, não conseguíamos construir mais pelo meio, infelizmente. E já o Wellington já era mesmo para fazer essa jogada, colocando um segundo centroavante para tentar fazer o gol, que era o Éder, junto com o Caleri. E o Luan estava ali, no rebote, na posição. Tenho certeza que para ele é uma noite especial, para o torcedor são paulino sai feliz com uma vitória daqui. E a gente reconhece que o segundo tempo foi muito abaixo do que a gente está acostumado a jogar. E gols, sempre tem gol especial. Eu já faz tanto tempo que eu não jogo que eu já passo a esquecer, minha memória já não é mais das melhores, né? Já faz 7 anos que tudo acabou dentro do campo. Mas é legal ver garotos novos fazendo sempre, né? Eu lembro do Marquinhos fazendo aquele gol contra o Santo André, também no último minuto aqui, Campeonato Paulista, da onde a gente ressurgiu. E gols assim são importantes. Caleri fazendo um gol de bicicleta também no Paulista, também no último minuto, ganhando o jogo.
essa é a emoção do futebol, que mesmo numa noite ruim, ele dá a possibilidade de conseguir uma vitória.